Olá, sejam todos e todas bem-vindos à Musicalização, a arte de ensinar. Esse projeto se dá através da Lei Aldir Blanc em Santa Catarina, edital inciso 3. É uma lei de emergência cultural para o setor artístico. Um agradecimento especial à Fundação Municipal de Cultura de Bombinhas e à Prefeitura Municipal de Bombinhas. Será um processo de troca de experiências e relatos sobre o que eu tenho vivenciado na musicalização infantil e bebê. E antes de começar então o nosso conteúdo, eu quero falar um pouco sobre mim. Meu nome é Ana, eu sou residente da cidade de Bombinhas, Santa Catarina. Eu trabalho com a música já faz mais de 10 anos. Eu sou cantora, sou professora de técnica vocal e canto, sou regente de coro e, claro, trabalho com a musicalização bebê e infantil. E foi um processo, né? Um processo de muita pesquisa, foi uma busca intensa em livros, em cursos, em aperfeiçoamentos, para que eu pudesse desenvolver um método efetivo, né? E eu devo isso a vários mestres, né? Várias pessoas que me guiaram até aqui. Tem pessoas incríveis no Brasil que estão trazendo um conteúdo maravilhoso e inovador. E realmente, se você quiser buscar, se você está aqui é porque você gosta de buscar mais, você gosta de pesquisa e você quer melhorar a sua aula, com certeza no Brasil tem muita gente que vai te ajudar a isso. Eu vou ter várias referências bibliográficas, vou passar para vocês vários nomes que você pode pesquisar e que vão enriquecer ainda mais o teu repertório e as suas atividades na sala de aula. Espero que vocês acompanhem até o final, porque nós temos uma surpresa bem especial. O que é musicalização infantil? Segundo Brescia, a musicalização é um processo de construção do conhecimento que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, além de contribuir para uma efetiva consciência corporal e movimentação. Aqui foi um dos diversos autores, né, que a gente vai procurar a partir da nossa formação, e Brescia é um deles. Agora eu vou falar sobre outros formadores, né, na musicalização. Tem o Dalcroze, Williams, Ward, Maternot, Kodaly, Villa-Lobos. Bom, são várias pessoas que a gente tem aqui, a gente está vendo nesse quadro, então um pouquinho de cada um. O que eu mais me identifico é o Carl Orff, né? Então o Orff, ele inovou o trabalho na música com as crianças, porque para desenvolver o método dele não partiu só do conhecimento musical, mas sim de uma exploração do corpo e do movimento. Então você vivencia a música por meio da exploração corporal, dos movimentos, de uma comunicação total com a música. Eu acho que essa é a parte mais importante. E claro, todo educador, né, precisa ter um pouquinho de conhecimento então da música. Nem sempre na nossa trajetória, na faculdade, a gente se depara com essas informações. Então eu vou trazer aqui para vocês os elementos fundamentais da música, que seriam a melodia, harmonia e o ritmo. São elementos que são de difícil definição para as crianças, né? São conceitos técnicos que a gente vai aprender com a vivência, mas que o professor, que o educador, que o monitor precisa ter uma noção. Saber por que a gente está fazendo aquilo, por que tal atividade é feita naquele momento, como é que a gente vai planejar uma aula. Então, são noções e conceitos que a gente precisa ter, sim, para poder desenvolver uma aula de musicalização infantil. Quando nós ouvimos uma música, ela tem letra, tem melodia e tem ritmo. A letra é o conteúdo, né? É o que a música quer transmitir pra gente. A melodia é o conjunto de notas musicais sucessivas que caracterizam a música, é uma combinação de sons sucessivos. E a harmonia é a base e a união desses sons. Como os sons da melodia, eles vão se agrupar. É uma combinação de sons simultâneos. O ritmo já é ligado ao movimento. Ligado à ordem e à duração das notas. É pulso, andamento, acento, desenho rítmico. É um movimento ordenado do som. Tudo isso, melodia, harmonia e ritmo, a gente só vai conseguir desenvolver ouvindo, percebendo, cantando e tocando. Então, ouvir, perceber, cantar e tocar são as bases fundamentais. E alguns perguntam, como que eu vou cantar se eu não sei cantar nada? Como é que eu vou cantar para meus alunos, meus educandos, se eu não consigo? Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a voz do educador, sobre alguns exercícios de aquecimento que a gente pode fazer e algumas dicas bem básicas para que vocês possam trabalhar tranquilamente com os alunos de vocês, tá? Então, primeiramente a gente foca na saúde vocal. A voz do professor, ela requer sim muitos cuidados bem específicos, porque a gente está falando o dia todo e realmente existem várias patologias que
são causadas nesse excesso, né, do uso da voz. O que a gente primeiro tem que ter é uma noite de sono bem dormida, né, professor e professora. Outra coisa, se hidratar corretamente. Tem que estar com a hidratação em dia. As pregas vocais precisam ser hidratadas. Se você for dar uma aula, não adianta tomar uma garrafa enorme de água durante a fala, porque isso vai comprimir aqui no diafragma, pode causar refluxo. Então, se hidrata 30 minutos antes e durante a fala você vai tomando pequenos goles de água, tá? É muito importante lembrar disso, de não virar uma garrafinha inteira de água durante a fala, certo? Outra coisa, roupas apertadas, aquela calça jeans super apertada, aquela blusa gola alta, tudo que te incomoda, que te aperta, né? A gente já não anda com muita roupa apertada, né? Só uma dica assim, mas eu sei que vocês andam bem confortáveis e vão à aula bem confortáveis. Outra coisa, né? Cigarro, obviamente, faz muito mal. Bebidas alcoólicas também vão ressecar toda a prega vocal. O cigarro nem se fala, né, gente? Não tem como a gente manter uma voz saudável, né? Fumando, né? Outra coisa que é bebidas com cafeína. Antes de cantar, tomar aquele cafezinho lá na sala dos professores não é indicado. Nem aquele mate quente lá, cheio de cafeína, também não. Porque isso vai causar também um ressecamento das pregas vocais. Então, o que a gente precisaria, né? Para o que a gente se prepara a voz mesmo para tu ir para a sala de aula? Um aquecimento bem feito, comer uma maçã que é rica em pectina, que vai tirar aquele pigarro da tua garganta, que tem uma função adstringente que vai limpar a tua voz, vai deixar a voz mais fluida, vai ajudar a articular por causa da mastigação, então vai deixar a voz mais preparada. A maçã ela é ótima para isso. Então comer uma maçã já vai te ajudar e muito a dar uma aula sem ter que pigarrear toda hora, sem ter que forçar, tá? Já vai articulando com aquilo ali. Sucos cítricos também vão ajudando, só não ajuda quem tem refluxo, tem que ter muito cuidado com isso, né, com a tua alimentação. Comidas pesadas antes de fazer o uso intenso da tua voz também vão te prejudicar, então a gente tem que ter muito cuidado, aquela feijoada toda e vai direto para a aula. Você também vai ter uma dificuldade na tua capacidade de usar a tua voz, vai ficar bem mais difícil, tu pode perceber isso, né? Já deve ter acontecido alguma vez e você nem conseguia continuar a falar, tinha que puxar lá do fundo do âmago para conseguir sair a tua voz. Gritar. Gritar é claramente proibido, né? A gente não pode gritar. A gente pode impostar a voz, né, com mais seriedade, mas não adianta gritar e estragar a voz e muito menos sussurrar. O sussurrar é tão ruim quanto o gritar, então falar baixinho não é bom também, tá? Ficar atento a essas duas questões. A troca de ambientes, de ar-condicionado, sai e entra fora da sala de aula. A bebida gelada é para poucas pessoas, tá? Não, é raro que a pessoa tenha assim, que afete com a bebida gelada. Mas claro, quando eu aqueço a minha voz, eu procuro essa sensação de aquecimento, de estar quente mesmo, eu sinto que tá quente. Então se eu tomar um copão de água gelada, com certeza vai dificultar aí meu aquecimento, vai dar uma desaquecida na minha voz, tá? Minhas pregas vocais vão ficando mais liberadas. Então, você precisa sim pode tomar água gelada, mas tenha mais cuidado com essa saída de ar-condicionado, ela é mais perigosa que a água gelada, ou que a comida muito quente, ou que a água muito quente, tá? O café quente não é problema, o problema é a cafeína que tem no café. Outra coisa são açúcares, aquela balinha, que a gente tá ali, aquele house que é terrível, aqueles chicletes, isso realmente não é indicado, né? Não, de jeito nenhum, quando eu vou dar uma aula, eu vou chupar nenhum tipo de bala, não tem nem condições, eu não consigo mesmo. Outra coisa que não tem jeito é derivados do leite. Então, 1 hora antes de dar aula, sem nenhum derivado do leite. Tudo que eu tô falando é 1 hora antes, tá? Não quero ficar a vida toda sem café. Imagina um professor sem café, nem sobrevive. Que professor é esse que eu quero conhecer? Que eu tomo café, tá? Tá ligada, desperta, mas a bebida açucarada também e o laticínio, né? O laticínio, tipo, vai tomar um copo de leite, vai comer um pão com queijo, isso tudo vai prejudicar. Vai formar aqui, ó, essa salivação grossa que tem na boca da gente, parece que aquilo não desce. Então a gente quer sempre que a salivação seja bem líquida, não seja espessa, que ela seja bem, né, líquida, bem clarinha, bem tranquila. Que você não fique com aquilo ali preso na garganta, que isso já vai prejudicando a tua voz, tá? Outra coisa importante é articular muito bem as palavras. Articular com calma, abrir bem a boca. Isso tudo como educadores a gente já tem feito, né? Isso já faz parte da nossa prática do dia a dia. Mas nunca é demais lembrar de articular todas as palavras, né? De respirar com tranquilidade.
E, claro, o estresse afeta muito a nossa voz. Tem coisas que a gente não consegue fugir, né? Quando a gente está estressado, muitos professores em burnout, muitos professores com depressão, ansiedade, é muito preocupante. Então se procura um profissional, né? Se procura um otorrino, uma fonoaudióloga, um psiquiatra, tudo isso em conjunto. Acho que o professor deveria ter uma equipe multidisciplinar para atender ele. Também, além de atender os alunos, seria muito interessante. Mas qualquer coisa que você sinta uma rouquidão permanente, que você sinta dor na garganta e não tem nenhuma doença, você não está gripado nem nada, mas a dor ela persiste, você tem uma dor na garganta, mas não está doente, não tem gripe, não tem nada. Rouquidão permanente, qualquer alteração no timbre da tua voz, né? Se você vê que minha voz ficou muito mais grave, minha voz está quebrando, minha voz está falhando, tudo isso tem que sim procurar um médico para que você possa ser diagnosticado e tratado o quanto antes, para evitar os nódulos, os calos vocais, os edemas, tudo isso é muito preocupante, tá? Então, fique atento à sua saúde vocal, fique atento à sua própria voz, ela é seu instrumento mais importante, né? O que é de você, professor, sem a sua voz? O que seria, né, de nós sem a nossa voz? Então, é muito importante que vocês fiquem atentos, tá? Tem várias outras dicas, vai estar num quadrinho aqui pra vocês, para que vocês possam ficar de olho. Mas outra coisa, você tá com a voz, realmente a voz tá ficando rouca, não tem o que fazer, né? Você vai obrigado a dar aula. Faça uma nebulização com soro fisiológico. Faz antes de dar aula, vai fazendo durante, vai fazendo depois, porque a rouquidão é o que a gente mais evita, né? A gente não quer ficar rouco. Isso é bem preocupante. Qualquer rouquidão, da mais simples que for, já é preocupante. Então, nebulização com um pouquinho de soro fisiológico é muito importante. A limpeza também das narinas com soro fisiológico, você pode usar uma seringa, né? Injetar aqui na narina, sobe, desce pela outra narina. É uma coisa muito esquisita, mas que ajuda muito, principalmente para quem tem crises alérgicas, rinite. A gente sabe que tem muito professor, né, que ainda trabalha com o quadro de giz, mas mesmo que não trabalhe assim, acontecem as crises alérgicas e isso tudo vai afetar a nossa voz, além do nosso emocional, né? E, claro, uma alimentação saudável, exercícios, você estar com as suas horas de sono impecáveis, né? Se alguém conseguir, tudo isso vai te ajudar sim na hora de dar aula e se você for cantar. E porque cantar já vem algo mais que exige da tua voz aí. E para cantar você precisa fazer os exercícios de aquecimento vocal. E como nós vamos aquecer a nossa voz? Bom, você vai achar um cantinho tranquilo e vai começar com exercícios de relaxamento, que é girar o pescoço. Então já pode fazer comigo aí quem está assistindo em casa, para começar a entender a rotina e criar um hábito no seu dia a dia. Quando chegar lá em cima, a boca semi-aberta. Outro lado. Deixa cair para um lado, solta o pescoço, relaxa bem o teu ombro e deixa cair. Aproveita que esse é teu momento, que a gente nunca tem quase para relaxar. Fecha teu olho, cabeça lá atrás, abre tua boca levemente, bem pouquinho. Inspira, expira. Deixa cair levemente, sem forçar. E girando um pouquinho teus ombros. E pra frente. Faz até tu achar que tá ficando bem, bom, tá? Assim, não tem um tempo exato. Tu sente que precisa de mais um pouquinho? Faz mais um pouquinho. Sente que precisa estralar mais o pescoço? Estrala mais o pescoço. Solta mais um pouquinho.
tá? Solta bem assim, vê se tá bem soltinho. E claro, agora dá uma alongada lá em cima. Dá uma espreguiçada. Como educação física. Inspira e expira. E solta teu corpo todo, solta teu quadril, solta tuas pernas, mexe lá nos teus pés, mexe nas tuas mãos, sabe? Solta teu corpo inteiro. O quadril também a gente é muito travado, dá uma rebolada, vai se mexendo bem, tá? Vai fazendo vários exercícios, te solta bastante e a gente começa sempre um exercício de respiração tranquilo, tá? A gente vai inspirar. A gente pode soltar assim, ó, inspirando, botando a barriga um pouquinho pra fora, inspire. Segura e solta num fiozinho de cabelo, assim, num espaguete, o teu som de S. Então vai inspirar. E aquilo tem que fluir tranquilamente, certo? Não é todo aquele ar do mundo. Pega um pouquinho de ar, dá uma segurada e depois você solta com tranquilidade. O que não pode ocorrer com esse ar é fazer isso aqui, ó. Que nem fosse um balão assim, ó. Morreu. E isso vai causar desafinação. Então esse controle de respiração que você inspirou, uma barriga meio pra fora, assim, ou pode, não precisa estar a barriga pra fora, né, gente? Se você sente que tá embaixo o ventre, a respiração, que ela não tá clavicular, que ela não tá assim, ó. É difícil de segurar essa respiração clavicular. É muito difícil no exercício de respiração, ó. Parece que vem com toda a força do mundo, essa respiração de que você tá correndo e você pega o seu ar e faz aquela respiração toda. Essa não vai funcionar muito aqui no canto. Então, a gente pega aquela respiração mais baixa, mais tranquila. Nem sempre a barriga vai pra fora. Tem gente que nem tem barriga pra colocar pra fora. Tem gente que a barriga já tá lá pra fora também. Não tem mais o que fazer. Mas tu sente que ela tá mais baixa, mais tranquila. E você consegue controlar melhor, tá? A respiração fica que nem um balão desgovernado. Quando a gente enche, ele solta assim de uma hora, de repente, né? Então, respiração, você pode repetir esse exercício mais uma vez comigo e pode fazer até 5 vezes, certo? Então, inspira. Até aquele arzinho se perder no meio do caminho, certo? Então, aquele arzinho ele vai desaparecendo, vai... E se perdeu lá no meio do caminho, mas ele não pode descer, ele tem que fluir tranquilamente, tá? Sem ter quebras, sem ter nenhum tipo de quebras. Outra coisa é relaxar os músculos da face, então a gente vai fazer uma massagem digital na sua laringe. Então vamos lá. É muito estranho às vezes quando você não está acostumado a fazer a massagem, ó. E vai massageando a tua laringe. Bochecha. E vai mexendo, ó. Usa careta. Faz assim, ó. Beijinho e sorriso. Abre bem os olhos também. Língua lá fora. Dentro da boca. Enche bem a bochecha de ar. Mantém. Uma estourada. Vai fazendo um bochecho, tá?
e vai mastigando, ó. Engole a saliva bem devagar. E o importante aqui que é o bocejo. A gente precisa bocejar tanto para aquecer a voz quanto para desaquecer a nossa voz. Boceja de verdade, tá? Boceja de verdade. Não fica forçando. Uma hora tu vai forçar, mas uma hora vai sair aquele bocejo. Deixa sair. Pode ser que você vai estar aquecendo aqui comigo e vai estar bocejando. Não tem problema nenhum, tá? Vai acontecer comigo também, porque sempre acontece nas aulas, né? Eu vou começar a bocejar, mostrar para os alunos, eles começam a bocejar para mim e vira aquela coisa, né, infinita de bocejos. Articulação. A gente vai dar uns estalos de língua e lábio aqui. Dez vezes. Isso aí. Vai fazer agora um trava-língua tranquilo, a gente traz para as crianças, mas também fazemos trava-língua porque é muito importante para a nossa articulação, para a oratória. Vou trazer alguns trava-línguas que são os meus preferidos, tá? Então o primeiro é do Cauê que é kiwi. E começa assim, Cauê que é kiwi. Que kiwi que Cauê quer? Cauê quer qualquer kiwi. Vamos lá? Cauê quer kiwi. Que kiwi que Cauê quer? Cauê quer qualquer kiwi. Com a letra que fica mais fácil. Cauê quer kiwi. Que kiwi que Cauê quer? Cauê quer qualquer kiwi. Sempre repete 3 vezes, tá? Sempre 3 vezes, vai ser bem legal. Esse aqui que parece tão inocente, mas é muito difícil, que é a filha da Xuxa se chama Sasha. Vamos lá comigo 3 vezes? A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. Né? Tem uma dificuldade aí para quem tá começando a fazer esses trava-línguas, fazia tempo, e é muito divertido, a gente já começa a rir, né, antes de começar as aulas. Casa suja, chão sujo. Vamos lá? Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Dá para complementar assim difícil, ó. Casa suja, chão sujo em Massachusetts. Mas isso deixa para outro nível aí, numa outra formação, quando a gente já tiver superado esses trava-línguas que eu já passei. E claro, né, pode fazer os trava-línguas que vocês já conhecem. Podem ler um texto, né, em voz alta, articulando direitinho as palavras, começar a trabalhar a tua voz. E a gente vai fazer isso aqui para articular. O patacá é patacá, peteque, pitiqui, potocô, putucu. Então vamos lá? Patacá, peteque, pitiqui, potocô, putucu. Agora com o RL. Pratracrá, pretrecrê, pritricri, protrocrô e prutrucru. Vamos vocês? Comigo? Pratracrá, pretrecrê, pritricri, protrocrô e prutrucru. Agora fazer mi, 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 mi. Mi. Deixa uma região confortável da tua voz para fazer mi 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 mo 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 mi 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 mi. A gente volta aos M's e agora a gente vai fazer vibratos de lábio, que é. Se você não consegue fazer vibratos de lábio, saiba que todo mundo é capaz. Você pode achar uma musculatura. Se você soprar aqui, ó, segura essa musculatura. E aí vai acontecer esse milagre, você vai conseguir fazer o... Então é uma coisa bem simples, tá? E isso tudo vai estar depois de presente para vocês, um áudio que vocês vão poder me contactar e receber esse áudio. Mas segue ainda que tem mais surpresas lá pra frente. Então, fazendo brrr, nessa escala que eu vou fazer aqui, vocês vão acompanhar junto comigo.
todo aquecimento é feito com muita tranquilidade. Então a gente não pode colocar muito volume, muita potência na voz. Faz uma região agradável, não força, né? Seja bem tranquilo quanto a isso. Lembra que é... Agora você pode alternar entre o brrr e o trrr. Vibrato de lábio, vibrato de língua. Trrr. Vou fazer essa escala aqui, ó. Não precisa pegar muito grave, é uma região agradável, tá? Então, se você, eu não consigo acessar o que eu vou te mandar, o áudio, quando você for aquecer, faça então tranquilamente, né, numa região que seja confortável para ti. Então, antes de aquecer, fica deixa fluir, faz o e também deixa fluir, tá? Isso é muito importante. O vibrato de lábio e língua são muito importantes para um bom aquecimento vocal. Tem uma coisa que é muito legal, que além do adulto fazer, a criança também pode fazer, que é fazer a voz da Dory. Quem nunca assistiu Procurando Nemo? Bom, eu adoro Procurando Nemo, e a voz da Dory, a gente conta de 1 até 10. E a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu 1 até deu uma falhada, né? Tem que... como se estivesse nadando. E a Dory fala baleias. Vai ajudar também a impostar e ficar mais bonita a voz, né? Vocês vão perceber isso se tiverem assim completamente desaquecidos e fizerem a voz da Dory, que já vai melhorando. Bom, outro exercício é mo mi mami mo mi mami mo mi mami mo. Mo mi mami mo mi mami mo mi mami mo. Mo mi mami mo mi mami mo mi mami mo. Mo mi mami mo mi mami mo mi mami mo. Mo mi mami mo mi mami mo mi mami mo. Mo mi mami mo mi mami mo mi mami mo. Mo mi mami mo. Você tá sentindo que tá forçando? Faz só mo mi mami mo mi mami mo mi mami mo. Tá? Simples dessa forma. Mo mi mami mo mi mami mo mi mami mo. Mo mi mami mo mi mami mo mi mami mo. Vai alternando às vezes um pouquinho da tonalidade, fazendo um pouquinho diferente do que você estava fazendo, ou só mantém também, que não tem problema. Você está só aquecendo a sua voz, que é um processo importante, mas não tem estresse. Não precisa ficar uma coisa muito bonita. Tem que ser funcional. Tem que funcionar para ti esse aquecimento, tá? Então você vai fazer todo esse aquecimento, articulou, fez exercício de respiração. Agora a gente vai fazer mais uma coisinha de respiração assim para dar uma forcinha, né? Aí faz um só pra gente dar uma acordada nessa respiração, que às vezes tá um pouquinho cansada, né? A gente precisa oxigenar. Algumas dicas, né? Quando você tá cantando bem agudinho, bem fino, e tenta levantar a cabeça para puxar aquela tonalidade, lembra que ela não tá no céu nem no teto, que ela tá aqui, ó, na tua frente. Então eu tô fazendo mo mi mami mo mi mami mo. Eu não tô fazendo mo mi mami mo, que eu não consigo subir e não vou pegar a tonalidade lá de cima. Em vez de fazer o grave, mo mi mami, também não vai ajudar. Então fazer mo mi mami mo, ó, mo mi mami mo mi mami mo. Eu tô tranquila.
Outra coisa é muito importante, vocês precisam frisar isso, se quiser cantar com uma voz agradável, pelo menos, não estou falando de ser um grande cantor ou cantora, uma voz agradável para suas crianças, para os seus alunos, é shape vocal, é abrir a sua boca, né? Às vezes é funcional, mas às vezes a voz fica toda arranhada, toda estranha, né, toda nasalada, esquisita, ela não tá combinando. Então, para um exercício que a gente vai fazer agora, eu quero shape vocal bem arredondado. A, E, I, O, U. Se você sente dificuldade de manter e quer fazer isso aqui com a boca, segura. A, E, I, O, U. Então a gente vai fazer a mesma escala de 5 tons com a letra A, né, com a vogal A. Se quiser ela tá subindo, quer dizer, ela quiser ficar muito forte, deixa tranquilo, tá? Vamos ver se você consegue? Eu vou só tocar e ver se você consegue acompanhar. Vamos lá? 3 e... Essa última aqui foi, né, mais complicada. Deixa eu fazer. Né? Parece que a sonoridade não tá te ajudando. Em vez de aquecer, você tá já forçando, né? Então, faz mais tranquilo, mais arredondado, mais ovalado, né? E agora um último exercício, que é uma escala de U, né? Você vai pular aqui comigo, ó. Bem redondinho também, tá? Deixa bem tranquilo, não force, não busca tom, deixa tudo bem tranquilo. Acompanhando o teclado e comigo. E você pode fazer ascendente também. Pode fazer também. Tá? Sobe, vai. Tudo para aquecer e para ver como a sua voz vai se portar. Para cada um funciona de um jeito. Às vezes o aquecimento para uma pessoa de 5 minutos já serviu para fazer algum efeito na sua voz. Às vezes demora um pouquinho mais, dependendo de várias situações, né? Do calor, dependendo do teu estado emocional, de tudo, né? O aquecimento, ele às vezes é um mistério, porque cada um tem que desenvolver a sua forma de melhor aquecer a própria voz.
Uma parte muito importante do aquecimento também é o desaquecimento no final. Então, ao final do dia, é fundamental que vocês façam o seu desaquecimento, né? Ao final do uso intenso da voz. Você pode começar com as massagens novamente de laringe, massagens no rosto, soltando e relaxando os músculos do teu corpo, as articulações, fazendo sons de tudo bem tranquilo, nada muito alto. Levemente, e pode fazer a voz salmodiada do padre. Segunda-feira, inspira. Terça-feira, inspira. Quarta-feira, inspira. Quinta-feira, inspira. Sexta-feira, você se hidrata, né? Depois que você sente que sua voz está mais tranquila, você fica 5 minutos, se você conseguir, sem falar, né? Em repouso absoluto vocal. Isso é muito importante, principalmente para quem está nessa profissão de educador. Você está na escola o dia todo falando, precisa de 5 minutos pelo menos após o desaquecimento para ficar em silêncio. E agora, né? A gente vai partir para os aquecimentos da voz infantil, de forma bem lúdica, bem alegre, bem tranquila. Bom, nesse quadro que nós vamos ver daqui a pouco vai estar bem explicadinho com as imagens, o que vocês podem levar para a sala de aula para que as crianças também possam aquecer a voz. Vamos lá. Então, nós podemos fazer os estalos novamente de lábio e de língua. Enchendo a bochecha. Eles adoram fazer isso. Língua lá fora. E roda. Pode fazer som com eles. Mastigando igual uma vaquinha. Se mostrar a imagem da vaquinha, já vão associar a esse movimento. Bom, o girar a língua, o fazer caretas é muito importante para a expressão. Então, quanto mais caretas a gente trabalhar na sala, você pode levar um quadro de caretas, um quadro todinho de caretas, além dos aquecimentos que a gente está fazendo. Então, um quadrinho todo de caretas, bravo, cansado, feliz, triste, sabe? Para trabalhar as expressões. O brrr, do barulho do carro. Brrr, e manda o carro subir esse morro. Brrr, e vai descer. Brrr, e o carro vocês não conseguem pegar. E faz o carro pegar. De forma bem divertida, fazer esse exercício fica muito legal. Outra coisa é o beijo. Fazer esse movimento. Beijo e sorriso. Abre bem, sempre regalando bastante os olhos, que é importante sim os olhos na hora de cantar, né? Não só para expressão, mas tudo ajuda a trazer esse som. O miau do gato, para subir esse agudo. Miau, miau. Faz vários miaus. Então enche a sala de gatinhos. Miau, miau. Oh, para fazer aquele gato bravo em cima do telhado. Oh. O bzz da abelhinha. Bzz. E subindo a escada no U ascendente e descendente. O escorregador também, né? O que for visualmente melhor pra gente fazer, né? Só uma imagem assim,
um morrinho. E a escala também pode se usar para as notas musicais. Daqui a pouco a gente vai passar essa parte de notação. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. É muito bom para ele já treinando e poder memorizar, então, as notas musicais. Tá? Então a gente fez estalos de lábio e língua, movimentar e girar a língua, as caretas, as expressões, o beijo, o brr do carro, o miau do gato, o bzz da abelhinha, o ascendente e descendente, o cheirar a florzinha e soltar, o peixinho também, agora tem um peixinho que inspira. E expira, isso para mais forma de relaxamento, não para trabalhar a respiração infantil, mas como forma de relaxamento já da criança para preparar para um momento diferente que ele vai passar ali dentro da sala de aula. Bom, agora seguindo com o aquecimento infantil, a gente faz a seguinte escala, com as vogais A, E, I, O, U. Então a gente faz assim, ó. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ha, ha. É como se fosse uma risada, ó. A, E, I, O, U. Vai sentir toda a musculatura aqui do abdômen balançando, né? Ha, ha. Como se fosse uma risada. Então vamos acompanhar, né? Depois para poder passar as crianças. A, E, I, O, U. Ha, E, I, O, U. Agora só o áudio. Certo? Só para continuar abrindo bem esse shape, para abrir bem a boca, para eles sentirem que tem os 3 dedos de letra A abertos, para sentir esse som circulando, para trabalhar bem a projeção e o shape vocal infantil. Outra atividade é a do trem. Então o trem a gente usa um pouquinho para respiração também, né? Eles podem estar ali em fileira e F, S, X ou si, fu, xi, pá. Pá. E assim segue o trenzinho também. E depois no final, pra vir aquele agudinho, piuí! Faz um piuí bem alto com a galera. Piuí! Certo? Lembrando do miau! Acessando essas notas agudas, acessando bem isso. Agora nós vamos para uma parte fundamental, né, do nosso trabalho aqui, que é os exemplos das aulas, né? O que a gente pode fazer numa aula de musicalização na escola, ou seja, no ambiente que você estiver, né? O que eu vou fazer primeiro de tudo? Uma música de integração, de acolhimento, né? Você conhece alguma música que dê boas-vindas? Eu tenho certeza que você pode não estar lembrando agora, mas você conhece uma música de acolhimento. Você precisa escolher uma música que seja melhor para você. Qual é a mais agradável? Qual você mais gosta de cantar? Eu tenho uma da Thelma Chan que eu uso, do Marcelo Serralva. Tem várias músicas que eu utilizo. Tem essa aqui, ó. Nós vamos agora cantar, cantar. Vamos cantar juntos. Brincar, brincar. Cantando brincamos. Brincar, brincar. Brincar de cantar. Nós vamos agora cantar, cantar. Vamos cantar juntos. Brincar, brincar. Cantando brincamos. Vem cá, brincar de cantar. Outra coisa é repertório. Você precisa pesquisar e estudar repertório. Apesar de ela ser repetitivo nas aulas, você sempre utilizar as músicas para que elas possam fixar na criança, você precisa estudar desde o repertório erudito ao popular e, claro, o principal, que é o infantil, né? E o infantil ele vai muito além da galinha pintadinha, né? Tem aí uma série de... Inclusive no Brasil, né? Tem muita coisa boa. O Tiqueque, o Grupo Tri, o Palavra Cantada,
Estevão Marques, a Kitty Dremaier. Ai, gente, é tanta coisa boa. José de Ferrez. Tem tanta coisa legal na internet. Você pode, né, buscar isso e ter um conteúdo tão valioso. Então, assim, sugiro que vocês façam uma boa pesquisa. Tem Mônica Coropos também. Tem muita gente boa. Façam uma boa pesquisa. Vão atrás de um repertório legal, né? Tentem mudar um pouquinho, fugir um pouquinho do que a criança já tem acesso, né? Trazer uma coisa nova, uma coisa que realmente vai causar um impacto e que tem a ver com as aulas de musicalização, porque cada momento da aula tem um objetivo e é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre uma das partes mais importantes de uma aula de musicalização infantil e bebê, tá? Então, repertório variado, né? A gente vai ter vários exemplos, vou colocar nomes de algumas pessoas que têm um repertório legal de bandas, né? Inclusive brasileiras, que têm coisas muito legais, que estão fazendo até um incrível sucesso com os musicalizadores aqui no Brasil. Um repertório bem variado, muito divertido e que vocês vão poder usar em todas as aulas de vocês. Então, pesquisem. Bom, eu vou fazer um exemplo de um plano de aula, né? Mais ou menos quanto tempo que tu vai ter esse plano de aula, né? Eu faço entre 30 e 45 minutos, tá? Planejo mais ou menos diversas atividades entre 30 e 45 minutos. E como se dá isso? Depois eu tenho a referência bibliográfica para vocês pesquisarem, né, de uma autora muito legal, desse livro aqui, ó. Josete fez. E vai deixar referência para que vocês possam ter acesso também e poder continuar a pesquisa além desse vídeo que eu tô trazendo para vocês, tá? Começa como? Então com essa música de acolhimento, né? Antes, claro, você pode deixar uma hora livre para brincar, né? Deixar ali uns 5 minutos para socialização, para as crianças, né, estarem em contato, dando oi uma para outra, brincando e tudo mais, tá? Então quando começa a música inicial de integração e acolhimento, aí tudo já começou, todo mundo tem que estar posicionado. Como que eu posiciono bebês, né? Como é que eu posiciono os bebês, gente? No bebê conforto, se não tem monitor para todo mundo, ou no colo de monitores e outras pessoas que estarão na escola, ou na tua escola de música, tá? Ou se o bebê já consegue sentar sozinho dentro de um bambolê para demarcar esse lugar no começo, tá? Então tem várias formas de tu delimitar um espaço. Quando é aula com os pais, né, o bebê de 8 a 24 meses fica com os pais na sala de aula. Ele não fica sozinho. Então ele vai estar no colo e os pais vão estar lá auxiliando, né? Bom, aí tem esse período de 8 a 24 meses, que é a iniciação, né? Tem a pré-iniciação musical, que é de 2 a 4 anos. Tem a iniciação musical, que é após os 4 anos, que é a parte intuitiva. Tá? Então eu faço aulas de, no máximo, 30 minutos. Acima de 4 anos eu faço 45 minutos. Então, hora de socializar e brincar lá no comecinho. Música, né? O canto de acolhimento, de boas-vindas. A hora do canto. Na hora do canto eu vou escolher um repertório bem variado, tá? Músicas populares, folclóricas, parlendas. Vou escolher músicas que eu já são da minha pesquisa, que eu já tenho os materiais que vão ser trabalhados com ela. São vários tipos de música. Tem que ser uma tonalidade bem tranquila, tá? Nada assim muito agudo, muito grave, nada muito exagerado. Não precisa ser um The Voice, né? Tem que ser com muita calma, para a criança poder captar essas músicas, para poder memorizar, tá? Então vai ter muita repetição. Você pode pegar cada música dessas e repetir no máximo dos máximos, assim, 3 vezes. Não fica 10 minutos com uma música dessa. As músicas têm que ser curtas e de fácil entendimento, de boa articulação e tranquilas. Ah, mas eu não sei tocar nenhum instrumento. Não tem problema, você pode utilizar sim o áudio, né? Se você trabalha na educação, você é pedagoga, né? Você pode utilizar a gravação tranquilamente, certo? Então não se preocupa com isso. Mas trabalhar a voz é importante sim, para que fique mais interessante para a criança. Então, nessa hora do canto, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a expressão corporal, fazendo diversos movimentos, usando tecidos, se for a criança fazendo se movimentar pelo espaço, criando caminhos, se alongando, trabalhando o corpo e as feições, né? Outro momento, a percussão corporal, descobrindo os diversos sons do corpo. Estalos, barulhos com a boca, peito, estalos,
palma, bate na coxa, bate o pé no chão, vai descobrindo as diferentes percussões corporais, o que teu corpo faz de som. E deixa a criança vivenciar aquilo, deixa ela descobrir o que está acontecendo, né? Eu faço às vezes uma roda com as crianças e faço a percussão do nome, né? Quando são maiores, acima de 4 anos. Aí, Ana, né? A gente vai trabalhando a percussão, Mateus, e vai trabalhando assim, não precisa ser nada muito difícil, bate na perna, bate na barriga, é uma coisa bem legal e vai trabalhar também bastante a concentração naquele momento, né? Vai preparar para a aula. O brinquedo projetivo é você fazer o brinquedo dançar. Vou pegar um brinquedo e vou fazer ele dançar. Vou pegar um sapo e salta, salta o sapinho na lagoa. E aí ele vai pegar o brinquedinho e vai trabalhar, vai saltando pela parede, vai saltando no chão. Então é brinquedo projetivo. Sons agudos, o brinquedo vai subindo, sons graves, o brinquedo vai descendo. Tudo isso é muito importante, tá? Então, o momento do brinquedo projetivo eu sempre utilizo. Movimento sem locomoção. Nem todo movimento você precisa estar correndo naquele alvoroço na sala de aula, né? A aula de música não precisa ser um agito 100%, aqueles 30 minutos é uma correria, uma barulheira, não. Pode ter um momento ali que é um movimento sem locomoção. Então você vai estar ali, andando, serra aqui, serra ali, serra o topo do pinheiro, tic-tac, carambola, um de dentro e um de fora, utilizando o bambolê. Tudo isso vai ter os exemplos depois e os áudios também, então fiquem tranquilos, vai ter música para vocês acompanharem, saberem de onde vem isso, né, esse material tão legal, mas dando algumas ideias e mostrando mais ou menos, nesse quadro que eu tô passando aí, o que vocês podem fazer em 30 minutos, é muita coisa legal, tá? Então, o movimento sem locomoção e o movimento com locomoção. Aí você vai trabalhar, então, os passos das crianças no ritmo, vai fazer as cirandas, vai fazer as brincadeiras de roda, vai utilizar os diversos materiais didáticos que a gente pode criar, que não precisam ao todo serem comprados, porém, um investimento sempre é interessante para você deixar a aula melhor, mas para quem trabalha no município, no estado, a gente trabalha... tenta trabalhar com o que tem, né? Mas quem já é professor de música, já está numa escola, já tem que sim investir, né, nos bons instrumentos. E temos muitas e muitas opções que a gente já vai ver, tá? Então, o movimento sem locomoção, com locomoção, sempre com uma música instrumental bem legal. E a socialização final, que é muito importante, né? Porque geralmente quem está numa aula de música, quem está na aula, a criança quer socializar, ela quer trabalhar aquilo ali com outras crianças, tá? E por final, a nossa canção da despedida. E todo mundo tem que ter uma canção da despedida, você tem que pesquisar também. A minha é assim, ó. Já está na hora de acabar, nossa música chegou ao fim, mas aula que vem eu vou voltar pra brincar de novo e ser feliz. Certo? Eu uso um carrilhão para fazer um solzinho bem legal, para sempre marcar o final da aula, que é o final que a gente vai organizando tudo, vai guardando as coisas e todo mundo vai relaxando. E pode também cantando essa música, fazendo uma massagem, usando uma bolinha e passando no corpo da criança, né? Cada um faz a sua própria massagem, deitando no colchonete no chão. Sabe, tem várias opções para que se traga um relaxamento no final e não acabe assim a 100 por hora a aula da musicalização, tá? Tudo isso vai estar bem descrito, algumas atividades, o que vocês podem fazer, tá? O que vocês vão inventar com isso? Tem muitas e muitas opções. E vocês mesmos vão poder aprender a pesquisar. O que vocês gostam mais? Quais são as músicas favoritas? Porque aqui eu tô mostrando as minhas favoritas, o que eu mais gosto de trabalhar. Mas claro, com vocês vai ser diferente, né? Cada um tem as suas músicas favoritas, vai ter um jeitinho próprio de trabalhar. Apesar dos muitos cursos e livros que eu já passei, né, eu fui pegando um pouquinho de cada, fui trabalhando, eu não tô compondo, né? Então eu vou trabalhando com um material muito rico que me é passado, né, com pessoas aqui do Brasil que têm trazido um conteúdo incrível pra gente. É só dar uma pesquisadinha que a gente já encontra. E claro, depois tem uma surpresinha lá no final pra vocês. Então, não esquece, fica aí um pouquinho. Agora, professor, educador, curioso, pesquisador, né, aspirante a professor de musicalização. Gente, muito importante também aprender um pouco de teoria. Então, a gente vai para as propriedades do som. Quais são as propriedades do som?
né? Tem muita gente que ainda não domina e não entende, né, de forma prática e não sabe apresentar de forma prática para as crianças, para os seus educandos. Primeiramente, né, altura, duração, intensidade e timbre. Bom, o que significa altura, né? Grave e agudo. Grave, agudo. Voz grossa, voz fina, instrumento com a voz mais grave, instrumento mais agudo, mais fino. Você pode trabalhar de que forma? Apresentando prática para os seus alunos as diferenças entre grave e agudo. Apresentando sons dos animais. Você bota lá um leão rugindo e um gato miando. Qual é grave? Qual é agudo? Né? Imitação de vozes. Descobrindo vozes familiares, mandando fazer um mapa, né? A voz do papai é mais grave, da mamãe é mais aguda. Qual a sua voz? Né? Vamos todo mundo se descobrir se fala agudo, como é que é a voz da professora. Vamos fazer esses sons ambientes, né, pra gente entender o que é grave, o que é agudo. Essa questão de explorar, né, e trazer curiosidade, né, instigar a curiosidade na criança. Em qualquer idade, porque eu posso trabalhar com o bebê no grave e agudo usando uma mola. Então, agudo, grave. Tô lá embaixo, é grave. Tem várias formas de trabalhar a percepção. Não precisa estar falando que o som é grave ou agudo e nem perguntando se o som é grave ou agudo. Tá? Então você vai trabalhar essas sonoridades. Às vezes, com o som... tu pode fazer o som do monstro ou da borboleta. Aí eles vão falar, o som do monstro. O som do monstro é sempre o mais grave. Né? O som da borboleta é o mais agudo. Isso tudo é bem interessante, eles vão começar a visualizar dessa forma, né? Essas diferenças do grave e do agudo. Inclusive o professor tem que saber bem certinho, né, as propriedades do som para que possa passar para os alunos, tá? Então, imitação de vozes, você pode usar 2 instrumentos, tipo clavas e tambor, né? Tem vários instrumentos, a flauta doce e o tambor. Então tem outras coisas, pode trazer só um áudio para a criança escutar. Se você não tem acesso aos instrumentos, você pode trazer um chocalho feito de arroz e um de feijão. Qual é grave, qual é agudo. Tem muitas e muitas opções, né? Você vai descobrir um mundo todo aí de sonoridades para explorar. Pode ser coisas bem cotidianas, tá? Não precisa se preocupar em ter instrumentos e mais instrumentos, certo? Outra coisa que é a duração do som. Sons curtos e sons longos. E tem músicas para trabalhar isso. Então tudo já tá bem facilitado, tá? Como é que eu faço? Exemplos variados de sons cotidianos. Uma campainha, um liquidificador, o som de uma porta rangendo, o som de um bebê chorando, sons curtos, sons longos, uma pessoa roncando, uma palma. Tem várias coisas que tu pode usar para exemplificar isso. Então, sons curtos e sons longos. Apresenta esses sons variados, tá? Pau de chuva, né? É um som mais longo. A batida das clavas é um som curto. Identificando essas vozes com os desenhos, faz desenhar, o som curto é só um ponto, o som longo faz uma linha, e assim vai trabalhando, coloca uma música quando tem um som curto, um som longo, ou você toca alguma coisa e a criança tem que tentar desenhar e acompanhar no papel. Qualquer idade, o som curto e som longo é trabalhado pela movimentação e a percepção, a vivência dela ali. Não precisa falar, isso aqui é um som curto, isso é um som longo. Não, com a vivência. Ela vai compreender que existem sons que são curtos e que são sons que são mais longos e que demoram mais. Certo? É bem legal de trabalhar isso, tá? Intensidade, o forte e o fraco. É a força que o som é produzido. Então eu posso utilizar um tambor, né, um tambor de lata, você pode utilizar o que você quiser. A percussão corporal, fraco. Ah, então tem muitas opções para você trabalhar a intensidade, tá bom? Outra coisa, o timbre. O que é timbre? É a qualidade do som que nos faz perceber quem ou o que está sendo produzido. Se eu toco, né? Se eu toco piano, você vai saber que é um piano, né? Se eu for tocar um ukulele, você vai saber que é um ukulele. Se eu tocar um tambor, vai diferenciar. Então, cada um tem seu timbre específico. Quando alguém conhecido seu liga, e você não tá vendo quem é, você não sabe qual é o número, você reconhece pela voz. Esse é o timbre característico da tua voz. Você pode exemplificar o que é timbre, né, para crianças que são maiores, ficar atrás da porta
e falar, oi, deixa eu entrar. Eles, professora, olha, professor, que quer entrar aqui. Então, isso é timbre. E a gente precisa mostrar os diferentes timbres que existem. Então, com olhos fechados, né, as crianças em silêncio, vários sons de instrumento para que eles possam descobrir, né, da onde vem aquele ali. Isso é um violino? Olha, esse som é fino, esse som é grosso, esse som é agudo, esse som é grave. Esse som é curto. Esse som aqui fica mais longo. Então, cada instrumento, inclusive o instrumento que é a nossa voz, tem um timbre que é característico somente dele, né? Nosso timbre, que é muito especial. Bom, a gente pode trabalhar dessa forma, vai ser bem legal. Então sei que a cabeça de vocês aí tá trabalhando a mil, já dá pra ter um monte de ideias do que vocês podem fazer. Olha quanta coisa já aconteceu até aqui. Tá? Então as propriedades do som, basicamente isso que vocês podem fazer e muita pesquisa, né? Cada vez inovar e trazer coisas mais legais para eles trabalharem na sala de aula. E o que pode ser despertado na criança com um trabalho de musicalização? Bom, por meio da musicalização podemos desenvolver da criança a atenção, a concentração, a cognição, o afeto, as habilidades rítmicas, o autoconhecimento, a integração no grupo, a criatividade, a capacidade de estabelecer relações, a memória visual e sonora, a agilidade, a percepção e a discriminação sonora, a sensibilidade, a ampliação de um repertório de qualidade, além de estimular o prazer e o interesse pelo conhecimento musical. Como é rico isso e como é importante, né? Como todos nós precisamos sim trazer para o nosso cotidiano um momento de musicalização na semana. Pelo menos um momento de 30 minutos que a gente vai trabalhar a música, né, de forma consciente, né, planejada e elaborada para trazer um conhecimento para as crianças. Isso é muito legal. Bom, então vamos lá. O que são essas habilidades, né? O que a gente vai desenvolver? Vamos falar sobre isso que eu falei agora. Repertório. Variado, como eu já falei. Principalmente focando no repertório infantil. Tem gente que esquece, né? Pais que esquecem de passar repertório infantil para as crianças. Né? Às vezes, né, a gente não culpa, às vezes o pai tá sempre ouvindo uma música que gosta e acaba meio que esquecendo do repertório infantil. E ele é fundamental, ele desenvolve inúmeras habilidades, né? A criança vai acabar perdendo aí vários fatores importantes do crescimento dela se ela deixa de ouvir a música infantil. E a gente traz na sala de aula, sim, muita música infantil, né? E variando. Afetividade. Como que trabalha a afetividade? É um instrumento de integração e de respeito na sala de aula. Isso é muito importante, né? Todos incluídos. Todos vão participar de todas as atividades, né? A gente vai respeitar o tempo de cada um. A gente vai integrar com amor, com cuidado, tudo isso percebendo o tempo de cada um, certo? A socialização. Bom, é uma habilidade que vai facilitar a socialização. Então, com o tempo, a criança vai se adaptando àquela aula, vai se adaptando à expressão, se adaptando aos movimentos, vai se sentindo mais segura, vai melhorando a autoestima também, porque ela tá aprendendo, né? Ela vai ficando cada vez mais tranquila para se desenvolver. O relaxamento. A música, ela acalma. Então, isso é meio óbvio, né? Relaxamento. Música acalma. A relação entre o som e silêncio. Desenvolve percepção sonora, as pausas da música, né? Porque a gente não canta música assim, ó. Tirei o pau no gato, totô, mas o gato totô não morreu, reu, dona Chica, Cade, virou CC. Não, tem sons e tem silêncios, né, ó. Tirei o pau no gato, totô, mas a pausa tá aí no meio, o silêncio. Mas o gato totô não morreu, reu, dona Chica, Então a gente acaba trabalhando isso, ela vai percebendo, trabalhando a melodia, a harmonia, o ritmo, como nós já falamos, percebendo que a música tem som e tem silêncio, né? Que ela tem melodia, mas ela também tem pausa. Isso é muito legal. As paisagens sonoras, o ambiente e seus sons, o que está acontecendo ao redor dela, né? Às vezes pede para ficar com os olhos fechados em silêncio, para ouvir os sons do ambiente, coloca som do mar, coloca o barulho da chuva, coloque sons da cidade, ou faz vários experimentos no local que você estiver com os diferentes sons que tem no ambiente já. Então, são infinitas possibilidades. Com os instrumentos que você já tem, com o que você criou na sala de aula com eles. Isso é muito legal. Isso vai enriquecer muito o teu trabalho na sala de aula. Vamos pra frente, né? Sons corporais, como eu já falei, né? Estalos,
batidas, palmas, tudo isso enriquece muito. Vamos lá, vamos pra frente. Exploração de objetos sonoros. Não precisa ser um instrumento, como eu já falei, é sucata, é material didático, é a carteira, é o chão, é o piso, é tudo onde ele pode batucar, onde ele pode sentir esses sons, tudo onde faz barulho. Explora os objetos sonoros, explora o que tu tem ao teu redor. Tem muita coisa legal que tu pode explorar, sem gastar uma fortuna, né? Então vamos lá. Introdução à leitura musical. De forma lúdica, você não vai introduzir notação para criança, para um bebê, né? Mas acima dos 4 anos, até os 5 anos ali, tem como começar, né? Introduzir as notas dó, ré, mi, fá, sol, tudo dá para cantar. Mas desde do bebê já começa a falar, né? As notas musicais, começa a trazer dentro de uma canção, e isso é bem importante. Mas a introdução à leitura musical de forma lúdica, construindo com o aluno aquele conhecimento, né? É sim importante, a gente precisa. Inclusive, professor, daqui a pouco a gente vai ter um pouquinho de introdução à teoria musical. Bom, o conhecimento dos instrumentos musicais. Tem que saber, tem que conhecer os instrumentos. Eles têm que... Às vezes a criança não tem acesso a uma orquestra, não tem acesso a ver um cello tocando, um saxofone, uma tuba, mas você tem que, de alguma forma, levar isso para a criança. Né? Como é que ela vai conhecer isso? Eu posso levar um som, eu posso levar um vídeo. Ah, minha cidade tem uma orquestra, posso combinar com o pessoal e levar a criançada lá para assistir, né? Às vezes para os bebês, alguém que toca um violino, né? Ele tem que também desenvolver apreciação musical, né? Desde pequenininho, tem que apreciar os diferentes sons. Então, um piano, às vezes o som de um instrumento diferenciado, né? Conversa com a Fundação de Cultura da tua cidade, traz um trabalho diferenciado para a tua sala de aula, né? Seja pioneiro nisso. Leva alguém tocando um saxofone. Eu tenho certeza que vão surgir várias parcerias. Tem muito músico que faria questão de um trabalho legal desse, de levar isso para tua sala de aula, tá bom? Então, vamos lá, continuando. A família dos instrumentos musicais. Bom, eles têm famílias. Tem a família das cordas, né? Tem as da percussão, tem várias famílias aí de instrumentos musicais e a gente precisa conhecer. Depois eu vou botar um quadrinho aqui da família dos instrumentos musicais para vocês, tá? Mas vão pesquisar aí quais são as famílias. Eles têm que saber identificar e facilitar essa identificação para a criança, tá? Então, instrumentos de materiais recicláveis ou alternativos, né? Uma alternativa aí para não gastar tanto dinheiro, né? Apesar de que você vai um dia querer, se você realmente se dedicar, você vai querer ter instrumentos, tá? Isso aí, já te aviso agora, que tu vai querer comprar sim. E, inclusive, aprender a tocar vários instrumentos, né? Isso vai com a vontade de cada um. Mas a gente pode fazer uma aula maravilhosa com instrumentos recicláveis e alternativos. E vou deixar para vocês várias opções que temos aqui. Eu já usei muitos deles e vou mostrar eu utilizando alguns que são materiais alternativos e recicláveis, além dos instrumentos de musicalização e bandinha rítmica que eu já utilizo. Bom, as propriedades do som, como eu já falei, explorar as diferentes propriedades do som. Parlendas e trava-línguas. Ah, mas a criança não sabe nem falar direito, mas a gente vai falar parlendas, a gente vai fazer trava-línguas para aguçar a curiosidade, para aguçar a fala. Então, sim, façam parlendas, trava-línguas, músicas folclóricas, tudo isso é muito importante, tá? Então você pode fazer chuva, chuveiro, goteira pingando, mamãe abre a porta que eu tô me molhando. Pode fazer várias coisas legais, usar um guarda-chuvinha, usar um pau de chuva que você mesmo pode confeccionar. Tem muita opção. E claro, ludicidade nas canções, não é só sentar e cantar, né? O que você pode fazer para tornar mais agradável? Você pode colocar uma bolinha na mão para o movimento. Que movimento eu vou fazer nessa música? Utilize a sua criatividade. Tem inúmeras possibilidades. O bambolê é uma que dá assim Nossa, ele tem tantas possibilidades que tu pode fazer com o bambolê. Depois eu vou dar ter uns vídeos exemplificando o que você pode criar com o bambolê. Bambolê é infinito, né? A gente já usa muito na educação o bambolê, mas vai usar mais um pouco para música também. Utilize fantoches, sabe? Usa a tua criatividade. Como é que aquela criança vai entrar no teu mundo? Né? Como que você se sentiria, né? Só cantar ou com exemplo? Se eu fosse dar uma aula só teórica e não tivesse exemplos práticos, você ia falar, ai não, lá vem, só discurso. E cadê a prática que o professor tanto precisa?
Porque eu também, eu já senti isso na pele. Eu tava procurando assim e era só conteúdo teórico. E procurando a prática, cadê a prática, onde ela tá? E eu entendo a necessidade de todo mundo, né? Não é fácil acesso aos cursos e a gente precisa trazer uma prática agradável, né? Mostrar alguma coisa. E a criança também quer. Ela te entende, ela pode ter 2 anos, mas ela tá sacando o que tá acontecendo. Então traz sim uma coisa divertida, uma coisa lúdica e leve, para que todo mundo possa se divertir e você, inclusive, se divertir junto, né? Que é mais importante, né? Não vamos fazer uma coisa que é pesada pra gente. A música tem que ser alegre, tem que ser tranquila, porque transmite isso pra criança através das tuas emoções. Você principalmente tem que estar preparado, tem que estudar o teu repertório, tem que fazer sim um cronograma do que tu vai trabalhar naquela aula, porque as atividades precisam ser curtas. E tem que ter bastante atividade, né? Elas têm que ser curtas, mas elas podem também se repetir, tá? Não precisa... outra aula vai ser tudo diferente. Não, você tem que sempre repetir para memorização daquelas músicas que você já passou na aula anterior. Então isso é muito importante. Tem que trabalhar a memória, ela tem que se identificar com aquilo ali. Ela tem que gostar de fazer parte daquilo, né? Muito legal quando você tá num show, por exemplo, como adulto, e você conhece a música do show, você canta e tá feliz, e quando você não conhece, você fica lá meio perdido, assim. É a mesma coisa com a criança, ela quer fazer parte daquilo ali, ela quer conhecer, ela quer saber os movimentos. Então, trabalha isso, né? Te empolga junto com a criança. Essa vai ser a diferença de ti como professor, né? Se empolga, se joga junto, brinca, pula, se movimenta, fica no chão, levanta, pula, dança, sabe? Trabalha isso junto com elas e curte junto com a criança. Agora a gente vai para um assunto que é bem extenso, porém a gente vai passar de forma breve, que a gente não pode se prolongar. Então, em teoria musical, alguma noção básica de notação, das notas musicais e das cifras, vocês precisam ter. Mas, claro, isso é um estudo aprofundado, que vocês têm que buscar pesquisas, buscar aulas, né? Buscar uma aula de música, para que vocês possam trabalhar, assim, a teoria musical. Tenho certeza que muitas pessoas gostariam, né, de trabalhar aqui, mas a gente não tem tanto tempo para trabalhar só a teoria musical. Então, vou dar uma passadinha, uma pincelada aqui para aluno e para o educador, tá? Então, mais ou menos o que a gente vai trabalhar na sala de aula referente à iniciação da leitura musical. E depois eu tenho umas imagens de partes práticas que eu fiz com os alunos e algumas coisas que eu faço em sala de aula para tornar isso mais lúdico, né? Mais tranquilo de aprender. Bom, a gente começa aqui aprendendo sobre o pentagrama e a pauta, né? A pauta que tem 5 linhas e 4 espaços, como a gente vê na imagem. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. E ali dentro dela, o primeiro espaço, o segundo espaço, o terceiro espaço e o quarto espaço. Então, o pentagrama ou a pauta é feito de linhas e espaços, 5 linhas e 4 espaços. Dentro do pentagrama vai nascer então a nossa clave de sol. E a clave de sol, ela tá na segunda linha, vai nascer a partir da nota sol. Depois a gente vai ver em outra imagem. Então a nossa clave de sol nasce a partir da segunda linha, ocupando ali o espaço da pauta. Observem ali na imagem. Vamos aos nomes das linhas. Então os nomes das linhas são Mi, Sol, Si, Ré e Fá, como nós vemos nas imagens. E o nome dos espaços, Fá, Lá, Dó e Mi. Claro, tá faltando ali um Dó, o Ré, mas daqui a pouco a gente vai ver. Então a gente vai ver agora o conjunto de todas as figuras das notas musicais. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. E a gente vai cantar, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E claro, pode ir muito mais para cima, muito mais para baixo. Pode continuar em uma imagem que a gente vê muito mais grave e muito mais agudo. Mas o básico que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente tem que dominar, né? Quais são as notas musicais? Nós temos que dominar. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E onde eu vou tocar isso? Se eu não tenho teclado, eu não tenho violão, você pode fazer um xilofone de garrafas.
ou um chinelofone. Tem tanta coisa que você pode utilizar para fazer o som das notas musicais. Ou a sua voz, com o instrumento aqui, ó, mais barato. Tá aqui, tá pronto para ti. Você pode cantar as notas musicais. E os alunos vão adorar ver o professor e a professora cantando, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E, claro, fazer no corpo, né? Dó, ré, mi, fá, sol. E vai seguir. Como é que eu vou fazer as notas musicais no corpo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Outras formas de você trabalhar a construção dessas notas musicais. Você pegar um barbante, né? 5 fios de barbante, fazer uma clave de sol no papel. E aí você começa a colocar pequenas tampinhas de refrigerante ou pecinhas que você tiver à sua disposição e começa a montar, como você vê nas imagens que eu já desenvolvi com alguns alunos meus. Então isso é muito legal, muito interessante de fazer na aula também. Você pode fazer simplesmente no papel, né? Se você não consegue recortar uma clave de sol, porque não é um trabalho fácil recortar uma clave de sol. Bom, pelo menos pra mim, né? Pra quem tem habilidade é outra coisa. Então você pode colocar lá no papel e fazer com que as crianças participem desse processo. Ó, agora vamos colocar a nota dó. Agora vamos construir a nota ré. E elas vão aprendendo a cada momento a desenvolver, fazer um quadro para cada, né? Separado, como a gente vê na imagem. Ah, tem um quadro para cada. Aqui vai a nota dó, aqui vai a nota fá. Aqui nesse quadro vai a nota lá. E a criança começa a desenvolver através do visual, né? Começa a perceber aonde fica. E construindo também. Você pode pegar um carrinho e aí ir passando com ele. Olha, ele vai estacionar aqui na segunda linha, que é o sol. Aqui nasce a clave de sol. Então o carro trouxe lá, o caminhão trouxe a clave de sol e ela foi construída. E a gente começa a formar as nossas notas musicais a partir disso. Criar uma história com isso, né? A história musicada, a história que é cantada, a história que é trabalhada com instrumentos é sempre muito mais interessante. Então para você que já trabalha contando história, coloca música junto, né? Coloca instrumentos, coloca participação das crianças envolvendo isso. Né? Coloca até os bebês com contação de história, dê algo para que eles possam participar, né? Um movimento que eles possam fazer juntos. Então a música também é importante nessa parte. Então utilize as notas musicais, conta uma história, vivencie aquilo, isso é muito pessoal, né? Eu passar o que eu faço, mais ou menos eu construo junto, levando o caminhãozinho, né? Ele vai levar a nota, ele tá com a clave de sol em cima, ele vai levar, vai lá, estacionou, nasceu ali a clave de sol. E aí eu vou montando as pecinhas que estavam dentro do caminhão com as tampinhas de garrafa e assim vou construindo então a minha pauta, né, com as minhas notas musicais. Isso é muito legal, criando os espaços, botando as notas nos espaços, colocando as notas em cima das linhas e cada um vai construindo e formando um pedacinho. Então cada criança é a gente, né, ali dentro desse processo de construção da nossa pauta. E claro, depois todos nós cantamos as notas musicais. E eles vão decorando, se sentem parte desse processo, se sentem importantes, né? A autoestima levantando. Isso é muito legal, é muito especial isso. E você pode fazer eles se movimentarem com as notas. Como que faz isso? Vai ter uma imagem aqui com o bambolê. Dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu vou andando no bambolê e vai sendo tocada as notas musicais. Conforme a criança vai andando, se ela anda rapidinho, aí você vai rapidinho, você pode cantar, né, se não tem instrumento. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se ela for correndo, se ela pula alguma nota, você dó, ré, fá, né? Ele não tá pulando, ele parou, dá a pausa. Isso é bem interessante. Então você pode fazer com a sua voz, né? Se não tem outro instrumento, faz com a voz, que a voz sim funciona, é um instrumento também, tá? Tem muita coisa que você pode fazer. Outra coisa, que as notas também têm nomes de letras, né? Alguém já viu aí, às vezes não faz ideia do que significa. Ou quem já é música há muito tempo, né? Por favor, né? Essa parte aqui. São
as letras que se chamam cifras. C, D, E, F, G, A, B. Então a gente vê ali que o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá, o G é o Sol, o A é o Lá, o B o Si e o C ali é o Dó novamente. Certo? Então às vezes a gente vê uma cifra de algum instrumento, a gente está vendo essas letras, né? A gente não vai ver as notas da partitura. Claro, quem se interessar por partitura, procure a Fundação de Cultura, procure uma escola de música da sua cidade, procure conhecimento, né? Vai se informar, que realmente é muito importante, é você ser alfabetizado, né? Numa língua que é internacional, que aqui ou lá na Itália se lê igual. Então, né? Você vai aprender uma outra língua que também é muito importante, é só conhecimento. Olá! Como a gente vai utilizar as colheres para percussão? Bom, você pode usar 2 colheres de plástico daquela mais durinha, tá? Não dá para ser aquela que você pega aí uma sobremesa e já quebra de primeira. Então você pode colocar uma fita crepe aqui, ou qualquer fita que você tiver. Aqui, bota seu dedo para distanciar, botou a fitinha aqui, prendeu. E claro, você pode criar suas habilidades. Como é que você vai segurar essa colher, né? Botei o dedo aqui e segurei ele ali, ó. E depois eu apoio. E vou fazer o som grave e o som agudo. Posso passar entre os meus dedos também, ó. Posso bater na perna. Olha lá uma bolinha de sapo e vem outra bolinha de sapo. 1, 2, 3 são bolinha. Eu adoro ver bolinha de sapão. Olha lá uma bolinha de sapo e vem outra bolinha de sapo. 1, 2, 3 são bolinha. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Como é que faz? Olha lá uma bolinha de saco e vem outra bolinha de saco. 1, 2, 3 são bolinha. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Olha lá uma bolinha de sapo e vem outra bolinha de sapo. 1, 2, 3 são bolinha. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Como é que faz? Chocalho, chocalho, chocalhinho, vamos chocalhar só um pouquinho. Chocalho, chocalho, chocalhão, vamos chocalhar bem de montão. Agora! Chocalho, chocalho, chocalhinho, vamos chocalhar bem rapidinho. Chocalho, chocalho, chocalhão, vamos chocalhar rápido então. Chocalho, chocalho, chocalhinho, vamos chocalhar bem rapidinho. Chocalho, chocalho, chocalhão, vamos chocalhar rápido então. Agora! Salta, salta, o salinho na lagoa. Salta, salta, veja só que vida boa. Pula! Isso! Aqui! Salta, salta, o
pouquinho. Isso! Serra aqui, serra ali, lenhador e carpinteiro. Serra aqui, serra ali, serra o topo do pinheiro. Formiguinha da roça endoideceu com uma dor de cabeça que lhe deu. Ai, pobre, pobre formiguinha, põe a mão na cabeça e faz assim, e faz assim. O som pode ser longo, o som pode ser longo, como berra o cabrito, como berra o cabrito. O som pode ser curto, o som pode ser curto, como ronca o porquinho, como ronca o porquinho. Peixinho banho no rio, banhou, banhei. Peixinho banho no mar, banhou, banhei. Gosto do doce salgado, forte amor delicado. Esse mundo é meu lar, banhou, banhei. As clavas. Então a gente pode usar tanto as clavas mesmo, instrumentos, né? Comprar as clavas ou fazer com cabo de vassoura, você corta um pedacinho, mais ou menos da palma da minha mão, mas minha mão é bem grande. Então, e aqui eu tô usando isso aqui de fazer caipirinha, ó. Olha que interessante, a criança segura aqui e a gente vai usar as clavas, então, em qualquer música, para marcar o tempo, para cantar qualquer música. Eu gosto dessa música do Estevão Marques, O Tomate e o Caqui. O tomate é o primo do caqui, caqui, tomate, o tomate e o caqui. O tomate é o primo do caqui, caqui, tomate, o tomate e o caqui. Eu danço lá, eu danço aqui, caqui, tomate, o tomate e o caqui. Os fantoches também são uma fonte inesgotável de atividades, né? Claro que a gente sabe das historinhas, mas além disso, uma criança tímida pode falar através do fantoche, pode se desenvolver melhor, né? Naquelas primeiras aulas, nas aulas iniciais, que elas sentem tanta dificuldade, podem se apresentar com a voz do fantoche. E claro, tem as atividades que você pode utilizar. A mão da criança vira um fantoche, né? Por exemplo, um jacaré passeando na lagoa, ia dizendo, ai meu Deus, que coisa boa. Abriu a boca, mostrou os dentes, se preparando pra morder a muita gente. Abriu a boca, mostrou os dentes, se preparando pra morder a muita gente. Um jacaré passeando na lagoa, ia dizendo, ai meu Deus, que coisa boa. Abriu a boca, mostrou os dentes, se preparando pra morder a muita gente. E claro, a mão é uma fonte inesgotável, né? Por exemplo, o bebê. O bebê fica encantado com o movimento das mãos da gente, da mão dele mesmo. Então a gente pode utilizar somente a mão para diversas atividades, né? Olha só que fonte rica, né? A mão. Você tem ao seu alcance. Outra atividade com o lobo.
A gente vai ter referências no final dos canais, da onde vocês podem procurar atividades dessa forma, né? Isso é muito importante, eu sei que vocês precisam ir em busca de mais atividades e a gente vai ter então as referências, aonde encontrar isso. Eu já passei alguns autores, mas vai ter muita coisa. Então vamos lá, o lobo. Deixa eu arrumar o dentinho dele. Estava andando pela floresta, quando de repente apareceu na minha frente um lobo bem grande, de olhos bem abertos. Ai, eu não queria ver um lobo assim tão perto. Então eu fiz uma cabana para me defender. Todas as crianças com a sua cabaninha. E continua. Estava andando pela floresta, quando de repente apareceu na minha frente um lobo bem grande, de olhos bem abertos. Ai, eu não queria ver um lobo assim tão perto. Então eu fiz o quê? Uma escada para me defender. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E você pode fazer diversas coisas. Você pode fazer uma fogueira para se defender. Então as crianças vão criar o que elas vão se defender do lobo. Nessa atividade você pode usar tampinhas de garrafa. Então eu tô usando isso aqui para ficar um pouquinho maior, aparecer na câmera, né? Para bater tampinhas. Bate tampinha no céu, bate tampinha no chão, bate tampinha em tampinha, bate com o coleguinha, bate tampinha em tampinha, bate com o coleguinha. Ana, 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 tiriri, ana, 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 tiriri, tum, tica, tum, tica, tum, teta. Com minhas tampinhas eu adoro aproveitar. Em 4, bate tampinha no céu, bate tampinha no chão, bate tampinha em tampinha, bate com o coleguinha, bate tampinha em tampinha, bate com o coleguinha. Bom, agora eu vou usar esse para-chute, ou você pode usar qualquer tipo de tecido. Eu adoro ele, porque as crianças podem segurar, não perder, de qualquer idade, né? Ó, que legal. Bota na mãozinha, pode movimentar tranquilamente. E você pode usar um tecido que você tenha à disposição, né? Um TNT, né, básico da escola. O toque-toque da pipoca pipocando, o toque-toque da pipoca pipocando. É só um curtinho que vai logo acabando. É só um curtinho que vai logo acabando. Agora. Poc. O toque-toque da pipoca pipocando, o toque-toque da pipoca pipocando. É só um curtinho que vai logo acabando. É só um curtinho que vai logo acabando. Poc. Poc. O toque-toque da pipoca pipocando, o toque-toque da pipoca pipocando. É só um curtinho que vai logo acabando. É só um curtinho que vai logo acabando. 3. Poc. 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 O toque-toque da pipoca pipocando, o toque-toque da pipoca pipocando. É só um curtinho que vai logo acabando. É só um curtinho que vai logo acabando. Tic-tac, carambola, um de dentro e um de fora. Tic-tac, carambola, um de dentro e um de fora. A sonoridade do Bumacher. Então ele tá numa escala, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A gente vai ouvir agora os sons do Bumacher. Atenção e...
Gente, vocês perceberam? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Uma escalinha, né? Dó e o ré. Dó, ré, ré. O mi e o fá. Sol e lá. O si e o dó agudo. Usando os pupazetes, né? Que são esses bichinhos que fazem esses barulhinhos. Aqui também, ó. Então a gente tem aqui os médios, os graves e os agudos. E você pode usar uma valsa para fazer os movimentos, ó. Pam, parararam, pam, 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 tam, tarararam. Isso tudo as crianças vivenciando, tá? Agora eu vou fazer um movimento de imitação com esses bichinhos aqui, com os pupazetes. Então a gente pode usar as diferentes sonoridades que o copo nos traz. Quando a gente bate de boca, quando a gente vira, quando a gente passa na mesa, né? As crianças podem explorar ouvindo os sons, vendo como é que fica, falando dentro do copo e, claro, fazendo percussão com o copo, fazendo musicopos. E o mais legal para crianças até 4 anos, né? Com muita tranquilidade, né? Já vai fazer com bebezinhos, mas a gente pode fazer os nomes das frutas. Que tipo de suco você gosta? Morango. Morango. E todos fazem. Morango. Tomou. Continuou. Que tipo de fruta você gosta? Maçã. Maçã. E vamos alternando com o tempo. Banana. Banana, banana, morango, maçã, maçã. A gente pode fazer com nomes. Aos poucos a criança vai se desenvolvendo, né? Ela vai gostar de trabalhar com o copo. Ele tem muitas possibilidades sonoras. Você bate numa mesa, aqui a gente tá um pouquinho sem sonoridade por causa do tambor, mas tem muitas sonoridades, dá pra fazer muita coisa com o copo. O ukulele é um instrumento musicalizador, né? Porque ele é fácil, eles chamam de instrumento de transição. Então é muito fácil de aprender a tocar o ukulele. Se for para investir, levar para a sala de aula de uma forma mais tranquila, ele é levinho, né? Cabe em qualquer lugar. Ele é legal para a sala de aula, tá? Então algumas músicas simples que você pode fazer com os alunos, coordenar os movimentos e tocar. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai no meio do salão. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, o
do som de rápido, né, e devagar, sons mais rápidos e sons mais lentos, a gente deixa a criança com um chocalho ou com alguma clava na mão e faz devagar, devagar, intensidade, bem baixinho, rápido, rápido, forte, forte, rápido. Parou, aí a estátua e volta, devagar, devagar, bem baixinho, bem baixinho, rápido, 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 forte, forte, forte. Parou? E já aproveita e faz a estátua também, que é a pausa, né? O som e o silêncio. Então, indico. Outra atividade muito legal com sons curtos e longos é a da chuvinha. Bom, a gente usa um pau de chuva, que eu fiz com aqueles canos de papelão, né? Aqui tem um pedacinho de tampa de tubo, de PVC. Aqui é papelão, né? A gente pintou, já tá saindo a tinta de tanto manusear. E a gente foi fazendo uma espiral de preguinhos. E dentro daí tem arroz, tem feijão, e algum milho, e assim vai. Então a gente vai, ó, demonstrando aqui. Legal, né? Aquele barulhinho de chuva, trabalhando a percepção. E claro, o pau de chuva a gente usa para fazer os sons longos. E podemos usar a clava para fazer os sons curtos. E todas as crianças com guarda-chuva, trabalhando o movimento, algumas com a clava, alguém manuseando o pau de chuva. E tem essa música bem legal, bem simples de aprender, que é A Chuvinha Cai. A chuvinha cai, a chuvinha cai, plim, 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 a chuvinha cai, a chuvinha cai, a chuvinha cai, plim, 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 a chuvinha cai. Tanto no gestual como utilizando os instrumentos pode ser uma construção. Primeiro aprende a letra usando o guarda-chuva, andando pela sala, depois você vai usar a clava, depois pode partir para a flauta, ó. Viu que legal? Então, mais uma atividade, né? Sons longos e curtos, utilizando uma música de fácil interpretação, memorização para criança, utilizando o movimento. São várias ideias e, claro, o mais importante é vocês criarem. E o nosso material agora é sacola. A gente vai fazer uma sacola musical do samba. Eu tirei do IG Mãe Musical, que tem bastante atividades, é muito legal e eu indico. E aqui, ó. Ouça bem quem vem na avenida. É a sacola de samba, vem trazendo sempre sua comida e um brinquedo que a gente gosta pra caramba. Ouça bem quem vem na avenida pra te fazer sambar. Eu sei, você nunca imaginou que uma simples sacolinha pode dar um show. Eu sei, você nunca imaginou que uma simples sacolinha pode dar um show. Bom, o nome desse instrumento aqui se chama kazoo. E ele é muito legal, né? É um modulador de voz. E você pode cantar inúmeras músicas com isso aqui, só modulando a tua voz, fazendo tuturututu. E como eu vou fazer isso se eu não consigo comprar, às vezes, 15 desses para os meus alunos? Bom, a gente tem uma alternativa de usar uma garrafinha dessas aqui de água, dessas de água mesmo, né, desse tamanhinho. E você, né, tira o lacre para ficar mais bonitinho. A tampinha coloca de lado também.
E esse aqui, ó, esse lacrezinho aqui, você dá uma amolecidinha com um garfinho e tira e separa. Então eu vou separar essa parte aqui. Pronto. Separada. Aqui, separadinha no cantinho. E vou recortar aqui, ó, 3 a 4 dedos da boquinha, do final da boca da garrafa, tá? Ó, 3 a 4 dedos, certo? Então eu posso pegar a faquinha, né, dar uma cortada ali pra maciar e vou cortar certinho. Vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu só descartar. Ficou dessa forminha aqui. Bem simples. Você vai pegar um pedacinho de sacola, qualquer sacola de mercado, qualquer sacolinha que você tiver, e vai recortar um quadradinho, um círculo, o que você conseguir. Tá? Recortando aqui. Isso aí. Mais simples que isso, gente, não tem. Olha que eu não tenho muita habilidade manual pra nada assim de artesanato. Se eu tô fazendo, todo mundo faz. Bom, e vou colocar em cima, tá? Vou dar uma colocada, uma centralizada então nesse plástico. Centralizando. E vou colocar o lacre. Eu posso ajustando pra ver se ele ficou bom, se ele não ficou muito apertado. Vou ajustando. Posso arrumar essas rebarbinhas aqui, deixar mais bonitinho, né? Não precisa ficar assim todo destruído, né? Depois eu dou uma arrumadinha, né? Você pode deixar mais caprichadinho, mas sempre deixa uma folguinha de plástico, tá? E você vai fazer o seu kazoo alternativo. Vamos soltar um pouquinho pra ver como é que fica. Você pode ir afinando, aumentando aqui, ó. Então você, além de estar trabalhando a articulação, afinando a voz com tuturu, tudo que você cantar vai ser... Né? Uma sonoridade bem legal. Então várias músicas podem ser cantadas com o kazoo. Consegue ver ali minha boca? Certo? Então, utilizem na sala de aula. É muito legal, muito divertido, né? E as crianças vão adorar, e nós também. E chegamos ao final de Musicalização, a arte de ensinar. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e lembrar que não acaba por aqui. Quem chegou até o final, então anota meu e-mail, ana.coralinfantil@gmail.com. Me segue lá no Facebook, Ana Len, e também no Instagram, @AnaLen. Tá? Vai estar aqui escrito para vocês. Não esqueça de seguir nas redes sociais e me acompanhar. E no meu e-mail, escrito no título Musicalização, eu vou enviar um acesso a um material que eu utilizei aqui na nossa formação, para que vocês possam também utilizar na sala de aula. Gente, espero que vocês se sintam motivados para criar, motivados para trabalhar, que esse ano não foi um ano fácil, mas com certeza 2021 será muito melhor. E mesmo que continue online, muitas ideias surgiram daí. Um abraço a todos e até a próxima!